A busca filosófica pelo quem sou eu é tão antiga quanto a própria humanidade. Confesso que essa pergunta vem me perturbando desde a última sessão que tive com a minha psicóloga. Algo simples, mas que se torna assustador quando você realmente presta atenção. Quem é você quando deixa de performar? Sem máscara, sem expectativa, sem ninguém olhando. Quem é você? A gente passa a vida inteira sendo alguma coisa. Filho, aluno, funcionário, amigo. Mas, como diria Erving Goffman, a vida é um palco. E você está sempre interpretando um papel, se comportando de acordo com quem está assistindo. Mas e quando o palco fica vazio? Quando não tem ninguém olhando? Quem sobra? Você ou o personagem? Muito antes da filosofia ocidental, as tradições indianas falavam sobre o Atman, uma essência eterna, imutável, seu verdadeiro eu, algo que, segundo os textos antigos, como as Upanishads, nunca muda, nunca morre, uma identidade fixa, por trás de tudo, e por um momento, isso parece reconfortante. Mas então surge Siddhartha Gautama, e ele destrói essa ideia, dizendo que o eu não passa de uma ilusão. No budismo, isso é chamado de anatta, a ausência de um eu permanente. Você não é fixo, você não é estável, você é fluxo, mudança constante. E o sofrimento começa quando você tenta se apegar a algo que nunca foi sólido. Você tenta se definir, mas tudo em você já mudou. Você tenta se encontrar, mas não existe um lugar fixo para isso. E talvez o problema nunca tenha sido não saber quem você é, mas acreditar que existe um você para ser encontrado. Séculos depois, René Descartes tenta reconstruir tudo. Um homem que passou boa parte da vida sozinho, pensando, duvidando de tudo. Ele não confiava nos sentidos, não confiava no mundo, nem mesmo nas próprias certezas. Por isso decidiu começar do zero, descartar tudo, questionar tudo, até encontrar algo que fosse impossível de duvidar. Penso, logo existo. Se você duvida, se você pensa, então você existe. Mas isso separa você em duas partes, mente e corpo. Como se você fosse um observador preso dentro de si mesmo. E talvez essa tentativa de encontrar uma verdade absoluta diga mais sobre o medo humano de se perder do que sobre quem realmente somos. Sartre, a liberdade absurda. Jean-Paul Sartre chega com uma ideia ainda mais pesada. A existência precede a essência. Você não nasce com um propósito, você não tem uma natureza, você se constrói, mas isso não é confortável, porque essa liberdade vem com um peso enorme. Você é responsável por tudo que você é, e isso gera angústia. Não existe destino traçado, não existe desculpa pronta. Cada escolha sua define quem você se torna. E até não escolher já é uma escolha. Você não pode culpar o mundo, o passado ou os outros. Tudo recai sobre você, e isso assusta, porque significa que você está sozinho diante da própria vida, sem roteiro, sem garantia, só você e as suas decisões. E no fundo é isso que dói, saber que poderia ser diferente, se você tivesse escolhido diferente. Antes mesmo disso, Friedrich Nietzsche já tinha avisado. Deus está morto, ou seja, as certezas acabaram. Não existe mais uma verdade absoluta guiando você. Agora, você precisa criar seus próprios valores. Mas como fazer isso, se você nem sabe quem você é? Porque sem uma base pronta, tudo vira escolha. E escolha exige coragem. Coragem de errar, coragem de mudar, coragem de ir contra tudo que te ensinaram. E isso assusta, porque é mais fácil seguir um caminho já feito do que construir o seu do zero. Mas aí vem o problema. Se você não escolhe, alguém escolhe por você. A sociedade, a família, o medo. E no fim, você vive uma vida que nem é sua. Então, a verdadeira pergunta não é qual é a verdade,
Mas sim, você tem coragem de criar a sua? E agora, na era da inteligência artificial, a pergunta fica ainda mais estranha. Filósofos modernos questionam: você realmente escolhe ou só reage a padrões? Assim como um algoritmo, você é livre ou previsível? Você é único ou apenas bem condicionado? No fim, como diria Michel Foucault, o eu pode não passar de uma construção, algo moldado pela sociedade, pela cultura, pelo discurso. Você não nasce sendo alguém, você é moldado. E quando você acha que encontrou quem é, talvez só tenha encontrado mais uma narrativa, uma história que te contaram tantas vezes que você passou a chamar de verdade. Mas e se, no fundo, nunca tenha existido um você fixo de verdade? E talvez a resposta nunca venha. Talvez não exista um eu verdadeiro. Talvez você seja apenas um processo, uma construção, uma história que você continua escrevendo. Ou talvez nem isso. Então me diz, quem é você? Quando ninguém está olhando? Quando não há aplausos, nem julgamentos, nem máscaras para sustentar? Quem é você? No silêncio onde não existe plateia, quando seus pensamentos falam mais alto e você não pode fugir deles, você é o que sente? O que pensa? Ou apenas o que sobrou depois de tudo ser questionado? E se tudo aquilo que você acredita ser for apenas reflexo do mundo ao seu redor, então, o que ainda resta? Talvez a única verdade seja essa: você está em constante criação. E mesmo sem respostas, você continua existindo. E para ser sincero, eu fiz esse vídeo porque eu também não sei quem eu sou, em meio a tantas ideias, tantas vozes, tantas versões de mim mesmo. Eu só queria entender que talvez você também esteja passando por isso. Então, no fim, esse vídeo não é uma resposta, é um convite para você pensar e talvez começar a se construir do seu jeito. Até mais!